Às vezes as pessoas se deparam com coisas completamente inesperadas nos locais mais isolados e inóspitos do nosso planeta. Neste vídeo, vamos explorar essas descobertas que parecem ser de outro mundo. De uma instalação secreta a geoglifos misteriosos, aqui estão as 20 descobertas mais incríveis encontradas em lugares remotos. Número 1. A cabine telefônica no deserto de Mojave. Não é todo dia que você encontra uma cabine telefônica no meio do nada, certo? Afinal, quem a usaria e quem se deu ao trabalho de instalá-la em um local que recebe apenas 100 visitantes por ano? Por isso, a cabine telefônica de Mojave tornou-se um local intrigante no deserto. Mas o que é isso exatamente? Ela foi instalada inicialmente na década de 1960 para servir às necessidades dos mineiros de cinza vulcânica locais e outros que se aventuravam ou viviam na região remota. Para muitos, sua existência permaneceu desconhecida até a década de 1990, quando um homem chamado Godfrey Daniels a encontrou em uma lista telefônica e decidiu visitá-la, compartilhando depois suas experiências na internet. A localização isolada e sua redescoberta na era da internet geraram muita especulação e curiosidade. As pessoas se perguntavam: por que estava lá? Seria uma linha de comunicação secreta do governo? Um cenário de filme abandonado? Ou talvez uma instalação de arte? Sinto desapontar, mas a verdade é bem simples. A cabine foi uma ferramenta essencial de comunicação em uma área sem qualquer outro meio. Sua redescoberta criou uma espécie de culto, atraindo aventureiros que faziam peregrinações apenas para atender suas ligações esporádicas ou para ligar de uma das cabines telefônicas mais isoladas do mundo. Infelizmente, sua popularidade resultou em preocupações ambientais e a cabine foi removida no ano 2000 pelo Serviço de Parques Nacionais. Número 2. Naufrágio de 500 anos com ouro. Nas vastas extensões do deserto da Namíbia, onde se esperaria encontrar apenas dunas de areia e alguns animais adaptados ao deserto, há uma visão que desafia a imaginação. Um naufrágio de 500 anos. Encontrar os restos de um navio no meio de um deserto é uma das descobertas mais surpreendentes que se pode imaginar. Como é possível encontrar um navio naufragado não no mar, mas nas areias escaldantes do deserto? Este naufrágio em particular é conhecido como o Bom Jesus, um navio português do século XVI que partiu em 1533, carregado com moedas de ouro, marfim e outros bens valiosos. O navio estava com destino à Índia, mas nunca chegou ao seu destino final. Então, como um navio a caminho da Índia acaba no deserto da Namíbia? A teoria predominante é que o Bom Jesus enfrentou condições adversas e acabou naufragando perto da costa da atual Namíbia. Com o tempo, enquanto o litoral se deslocava e as areias do deserto se moviam, o navio naufragado foi sendo enterrado cada vez mais para o interior. Apenas em 2008, mineradores em busca de diamantes na região se depararam com os restos do navio. O que tornou a descoberta ainda mais impressionante foi a condição dos artefatos. Devido à falta de oxigênio sob as areias, muitos itens, incluindo a madeira do navio, estavam incrivelmente bem preservados. Número 3. A árvore mais solitária. Imagine-se no meio do Saara, um lugar vasto, quente e sem fim, cheio de areia. Depois de caminhar por horas, você se depara com uma única árvore no meio do deserto. Essa era a árvore de Teneré, uma acácia solitária que sobreviveu às duras condições do deserto por mais de 300 anos. A história da árvore de Teneré é fascinante. Acreditava-se que tinha centenas de anos e suas raízes se estendiam a 36 metros de profundidade para alcançar reservas de águas subterrâneas. Essa incrível adaptação permitiu que a árvore sobrevivesse em um ambiente tão severo. Infelizmente, apesar de sua resistência, a árvore não está mais lá. Era um ponto de visita no Saara até 1973, quando um motorista de caminhão bêbado bateu nela acidentalmente. É difícil entender como, em um espaço tão vasto, a árvore solitária pôde ser atingida, mas foi. Os restos da árvore foram levados para o Museu Nacional do Níger, em Niamey, para que as pessoas pudessem se lembrar desse incrível ser vivo. É realmente triste que uma árvore com centenas de anos tenha sido derrubada por um simples erro humano. Número 4. Área 6. Você já ouviu falar da Área 51? Provavelmente sim, é um dos locais secretos mais falados dos Estados Unidos,
gerando inúmeras teorias da conspiração, filmes de ficção científica e até um evento memorável no Facebook para invadir a área. Mas e se eu lhe dissesse que há outro lugar, menos conhecido, mas igualmente intrigante? Essa instalação isolada é chamada de Área 6 e está localizada em Yucca Flat, dentro do território de segurança nacional de Nevada. Vista de cima, parece uma estrutura que não pertence àquele lugar. Mas ao contrário da Área 51, que é envolta em mistério, a Área 6 não parece ser tão secreta. Ao contrário da Área 51, que é gerida pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Área 6 é supervisionada pelo Departamento de Energia. Segundo registros oficiais, o objetivo principal desta instalação é apoiar o desenvolvimento e teste de operações do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Especificamente, ela auxilia no teste de sensores em drones, capazes de detectar material radioativo que poderia ser usado em armas ou outros dispositivos maliciosos. Aquela pista de 1.500 metros que você vê ali é para os drones, que são veículos aéreos não tripulados, decolarem e pousarem, realizando manobras em vários cenários de teste. Apesar de conhecermos o propósito principal dessa instalação, a Área 6, assim como a Área 51, permanece fora do radar. Espero que esse lugar não seja invadido aleatoriamente por usuários do Facebook no futuro. Número 5. Slab City. Para muitos, a ideia de um lugar completamente fora do radar, longe da agitação da civilização moderna e sem governança tradicional, pode soar como algo de um romance distópico. Mas você sabia que existe um lugar que se encaixa exatamente nessa descrição? Nos Estados Unidos, no coração do deserto da Califórnia, próximo ao mar de Salton, existe Slab City, frequentemente apelidada de o último lugar livre do país. É uma visão inesperada para visitantes de primeira viagem. Uma vasta extensão de terra repleta de trailers, veículos recreativos, instalações artísticas e casas improvisadas, todas construídas sobre lajes de concreto. Não há sistema de esgoto, rede elétrica ou água encanada. Os moradores dependem de painéis solares, geradores e seus próprios recursos. Você deve estar se perguntando como essa cidade surgiu. O terreno onde hoje é Slab City já foi Camp Dunlap, uma base de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais durante a Segunda Guerra Mundial. Criado na década de 1940, o acampamento desempenhou um papel importante durante o conflito, preparando os fuzileiros navais para suas missões no exterior. Em meados da década de 1950, a base foi desativada e as estruturas militares foram demolidas, restando apenas as lajes de concreto que formaram as fundações dos edifícios. Essas lajes deram nome a Slab City. Inicialmente aposentados conhecidos como Snowbirds, começaram a usar a área como um campo de acampamento de inverno gratuito. Com o tempo, sua reputação como local livre cresceu, atraindo uma gama mais ampla de pessoas. Nas décadas de 1980 e 1990, o lugar tornou-se o refúgio libertário que é hoje. Número 6. A mão na areia. Nas vastas extensões do deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos do mundo, há uma visão que certamente chamaria sua atenção: uma mão gigantesca emergindo da areia. À primeira vista, pode-se pensar que é alguma relíquia antiga ou uma formação natural, mas na verdade é uma obra-prima da arte moderna conhecida como La Mano del Desierto, ou A Mão do Deserto. Esta escultura, com 11 metros de altura, retrata uma mão com os dedos estendidos em direção ao céu. A curiosa escultura foi criada pelo escultor chileno Mário Irarrázaval em 1992. Ela representa tanto a expressão artística humana quanto uma reflexão sobre a vulnerabilidade do ser humano diante da vastidão da natureza. Posicionada em meio à paisagem árida do deserto, a mão não apenas capta a atenção dos passantes, mas também evoca uma gama de emoções. Pode ser vista como um símbolo de esperança, uma mão estendida por ajuda ou um marcador da presença humana em meio à natureza esmagadora. Número 7. Cidade engolida pela areia. Kolmanskop é uma cidade fantasma localizada a poucos quilômetros da cidade portuária de Lüderitz, na Namíbia. No início do século XX, ninguém imaginaria que este lugar desolado seria o futuro de Kolmanskop. Em seu auge, era um lugar próspero e rico. E tudo isso devido a uma coisa: diamantes. Em 1908,
um trabalhador encontrou um diamante na área, desencadeando uma verdadeira corrida ao tesouro. As pessoas se aglomeraram em Khomanskop na esperança de fazer fortuna, e por um tempo, muitos conseguiram. A cidade rapidamente desenvolveu infraestruturas e comodidades bastante luxuosas para a época e localização, incluindo um hospital, salão de baile, estação de energia e até a primeira estação de raios-x do Hemisfério Sul. Mas como acontece com muitas cidades impulsionadas por recursos, sua fortuna estava atrelada à dos diamantes. Na década de 1930, os depósitos de diamantes foram se esgotando e locais mais ricos foram descobertos mais ao sul. A população começou a diminuir e na década de 1950, Khomanskop foi abandonada, deixando o deserto recuperá-la. Hoje, a areia invade os interiores de casas que outrora foram grandiosas, mas ainda recebe visitantes que passam pela região para fotografar o cenário surreal. No futuro, as areias do tempo irão enterrar completamente qualquer vestígio dessa cidade que um dia foi cheia de vida. Número 8. Navios fantasmas norte-coreanos. Para muitos que vivem ao longo da costa do Japão, descobrir barcos naufragados que chegam à costa não é incomum. No entanto, há barcos específicos que geram preocupação. Os navios fantasmas da Coreia do Norte. Todos sabemos que a Coreia do Norte é reconhecida como uma das nações mais fechadas do mundo. Esses barcos, frequentemente encontrados sem tripulação viva a bordo, despertam curiosidade e medo. Às vezes, eles contêm apenas pertences pessoais, equipamentos de pesca ou, em casos mais sombrios, os restos mortais de pescadores norte-coreanos. Acredita-se que esses barcos pertenciam a pescadores que enfrentavam imensa pressão para entregar pescas maiores, devido à escassez de alimentos e às exigências do regime. Esses pescadores, levados ao limite, podem assumir riscos maiores, aventurando-se mais longe no mar em barcos inadequados. Infelizmente, a combinação de embarcações mal equipadas, mares agitados e falta de treinamento adequado leva a tragédias. Quando as correntes e os ventos são desfavoráveis, essas embarcações podem derivar incontrolavelmente, terminando destruídas no mar do Japão. A distância e a jornada perigosa significam que nem todos sobrevivem, resultando nas descobertas sombrias na costa japonesa. Número 9. Espadas romanas. Dentro de uma caverna nas proximidades do Mar Morto, foram encontradas 4 espadas de 1900 anos, incrivelmente bem preservadas. Considerando a idade dessas armas, a condição delas é surpreendente. O clima seco e estável da região desempenhou um papel fundamental na preservação dos artefatos, proporcionando um raro vislumbre do passado. Essas espadas datam de um período conturbado relacionado às revoltas judaicas contra o Império Romano. A presença delas em uma caverna remota levanta questões intrigantes. Será que foram escondidas por rebeldes em busca de refúgio? Eram parte de um arsenal para batalhas futuras? Talvez as respostas sejam reveladas em pesquisas futuras. Número 10. Santuário Neolítico. Nas regiões remotas e acidentadas do leste da Jordânia, arqueólogos do deserto descobriram um sítio neolítico que nos dá uma visão sobre práticas espirituais de aproximadamente 7.000 anos atrás. Esta descoberta é significativa, pois ilumina as atividades espirituais comunitárias de sociedades numa época de transição, em que os humanos estavam mudando de estilos de vida, de caçadores-coletores, para assentamentos agrícolas. O santuário consiste em um conjunto de pedras em pé, algumas das quais gravadas com desenhos de humanos e animais. A presença dessas pedras em um ambiente tão árido é incomum e fascinante. Quem eram as pessoas que ergueram essas pedras e qual era sua importância? Enquanto o propósito exato do santuário ainda é um mistério, uma teoria preliminar sugere que ele poderia ter sido um ponto de encontro comunitário, possivelmente para rituais religiosos ou observações astronômicas. A disposição cuidadosa das pedras e as gravuras detalhadas indicam uma sociedade com tempo e disposição para atividades que iam além da mera sobrevivência. Número 11. O Homem de Marie. Se você sobrevoar as vastas paisagens da Austrália, pode avistar uma figura gigantesca gravada na terra. À primeira vista, pode-se pensar que é um geoglifo antigo, como as linhas de Nazca no Peru. Mas, na verdade, você está vendo o Homem de Marie. Localizado perto da cidade de Marie, no sul da Austrália, este impressionante geoglifo moderno tem cerca de 11 quilômetros de altura e um perímetro de 27 quilômetros.
Ele representa um indígena australiano segurando um bumerangue. Não é apenas grande, mas incrivelmente detalhado, tornando-o visível até do espaço. Foi descoberto pela primeira vez por Trek Smith, um piloto que sobrevoava a região em 26 de junho de 1998. Desde sua descoberta, muitos se perguntam quem o fez. Embora pareça um geoglifo antigo, muitos acreditam que foi criado por Darius Goldberg, um artista que viveu em Alice Springs. Goldberg morreu em 2002 e nunca confirmou nem negou ser o autor do Homem de Mary, mantendo o mistério do criador e propósito desse gigantesco geoglifo moderno. Número 12. Cobra de 15 metros. Na década de 1950, durante uma missão de helicóptero sobre o Congo, o coronel Remy Van Lierde supostamente avistou uma cobra enorme emergindo da floresta. Ele estimou que a cobra tinha cerca de 15 metros de comprimento, com uma mandíbula triangular. E não foi apenas um vislumbre rápido. Van Lierde ficou tão impressionado com o tamanho do réptil que deu meia volta e tirou fotos, capturando a criatura em filme. Para contextualizar, as maiores cobras já verificadas, como a sucuri ou a piton, chegam a cerca de 9 metros. Outros 5 ou 6 metros fariam uma diferença enorme. Se as afirmações de Van Lierde forem verdadeiras, este gigante do Congo pode ser a maior cobra já documentada. Apesar das fotos tiradas por Van Lierde mostrarem uma cobra enorme, o tamanho exato, com medições baseadas nessas imagens, tem sido debatido. Então existe mesmo um réptil gigante escondido nas florestas da República do Congo? Ou as fotos de Van Lierde foram apenas um engano ou exagero? Para nosso bem, espero que seja a segunda opção. Número 13. Cabras que escalam árvores. As cabras são animais conhecidos por serem adoráveis, mas muitas vezes parecem um pouco desajeitadas e perdidas. Normalmente pensamos nelas pastando em campos, mas você sabia que cabras também podem subir em árvores? No sudoeste do Marrocos, algumas cabras possuem uma habilidade surpreendente. Escalam árvores com facilidade, mesmo aquelas com até 10 metros de altura. Com agilidade, elas se empoleiram em galhos finos que parecem frágeis demais para suportar seu peso. A visão é engraçada, mas há uma razão simples por trás disso. Esse comportamento peculiar é comum em áreas onde o alimento é escasso, e as cabras são atraídas pela deliciosa fruta das árvores de argan. Assistir às suas acrobacias é uma experiência surreal, parecendo desafiar as leis da física. E, de certa forma, os humanos não são tão diferentes. Assim como essas cabras se esforçam por aquilo que desejam, nós também tendemos a dedicar energia às nossas paixões e preferências. Número 14. Pony Ranch. Se você já passeou pela zona rural de Lincoln, em Massachusetts, talvez tenha se deparado com uma visão incrivelmente bizarra. Parece algo saído de um filme de terror de baixo orçamento. Um círculo de cavalinhos de brinquedo antigos voltados para dentro, como se fosse um altar improvisado. Esse local peculiar é conhecido como Ponehenge, em referência ao famoso círculo de pedras Stonehenge. Embora tenha um ar misterioso, sua origem é bem simples. Começou quando alguns cavalinhos de balanço velhos foram deixados em um terreno aparentemente abandonado. Com o tempo, mais e mais brinquedos de cavalos começaram a aparecer, adicionados anonimamente. A coleção cresceu, assim como seu arranjo, com os cavalos sendo colocados em círculos, filas ou mesmo parecendo estar correndo. É uma piada interna divertida e inofensiva, uma atração curiosa para quem passa. Número 15. Cemitério de trens. Um trem provavelmente seria a última coisa que você esperaria ver no meio do deserto. Mas na Bolívia, perto da cidade empoeirada de Uyuni, existe um cemitério de trens. No meio da paisagem desértica, encontram-se os restos enferrujados de locomotivas e vagões que datam do início do século XX. Um dia, Uyuni foi um centro ferroviário movimentado, conectando as minas da Bolívia aos portos do Oceano Pacífico. Esses trens desempenharam um papel crucial no transporte de minerais, especialmente durante o boom da mineração nas décadas de 1920 e 1930. No entanto, com o esgotamento das minas e o surgimento de métodos alternativos de transporte, essas rotas ferroviárias declinaram em meados do século XX. Muitas dessas locomotivas foram desativadas e, em vez de serem desmontadas, foram deixadas à mercê dos elementos naturais, resultando neste vasto cemitério. Os ventos salgados e o sol do deserto corroeram o metal,
dando às locomotivas uma aparência esquelética assustadora. Hoje, esses trens são visitados apenas por fotógrafos e viajantes que apreciam o turismo sombrio. Número 16. Monumento dos Viajantes. Localizado no deserto de Mojave, ao longo da Mojave Road, o Monumento dos Viajantes é uma daquelas atrações únicas à beira da estrada que se tornou uma lenda moderna. Essencialmente, é uma grande pilha de pedras feita pelo homem, mas o que o torna especial é a tradição em torno dele. A regra, ou melhor, o costume, é que quem passa pelo monumento enquanto viaja pela Mojave Road deve adicionar uma pedra à pilha. Simples, certo? Mas é esse ato coletivo que fez o monumento crescer ao longo do tempo, simbolizando a jornada compartilhada de inúmeros viajantes por essa paisagem árida. E sobre aquela placa misteriosa? Bem, eu não vou revelar o segredo porque nem eu sei o que está escrito nela. Quem faz a jornada e contribui com uma pedra é encorajado a ler a mensagem na placa, mas há um código entre os viajantes para manter a mensagem secreta, compartilhada apenas com aqueles que completaram a jornada. Mesmo se você procurar na internet, não encontrará uma resposta definitiva. E se procurar em fóruns online, encontrará pessoas dizendo que fotografar a placa não é permitido para manter o segredo. Dizem que a viagem até o monumento vale a pena. Você faria essa jornada apenas para descobrir a mensagem oculta? Número 17. Círculos misteriosos do Oriente Médio. Se você já sobrevoou as paisagens áridas do Oriente Médio, particularmente na Jordânia, Síria e Arábia Saudita, talvez tenha visto círculos estranhos em forma de roda no chão. Esses geoglifos estão geralmente no meio do nada e é difícil imaginar seu propósito. Chamados de pipas do deserto ou simplesmente grandes círculos, esses padrões antigos, alguns com mais de 120 metros de diâmetro, permanecem um enigma para arqueólogos e historiadores. O verdadeiro propósito, idade e origem dessas formações são temas de pesquisa contínua e especulação. Feitos de pedras locais e quase invisíveis ao nível do solo, esses círculos só se tornam visíveis do ar, o que levanta questões sobre sua finalidade, visto que foram criados muito antes da era do voo. Foram feitos para serem observados de cima ou tinham um propósito funcional no terreno? Algumas teorias sugerem que eles podem ter tido um significado ritualístico ou astronômico. Outros acreditam que poderiam ter sido usados para fins agrícolas ou pastoris, talvez como cercados de animais. Também existem teorias de que poderiam ser restos de locais de sepultamento ou usados para marcação territorial. No entanto, todas essas ideias são especulações e as respostas reais permanecem ocultas. Número 18. Cidade dos Filmes. Imagine que você está andando pelo deserto e, à distância, vê o que parece ser uma pequena cidade, mas quando finalmente a alcança, percebe que o lugar está deserto e as construções são falsas. Esta é a Film City, uma vila falsa localizada no deserto do Catar. Completa com edifícios, mesquitas e arcos de tijolos de barro, parece um assentamento antigo tirado diretamente de um filme histórico, e esse é exatamente o ponto da Film City. Foi construída como cenário para filmes e programas de TV árabes ao longo dos anos. Depois de cumprir seu propósito cinematográfico, a Film City tornou-se um destino popular para turistas, fazendo-os sentir como se tivessem viajado no tempo. Na verdade, alguns de vocês, espectadores, podem já ter visitado alguns dos locais que mostramos aqui. Se sentirem vontade de compartilhar suas experiências, deixem nos comentários abaixo. Adoraríamos saber. Número 19. Um país ou uma plataforma de petróleo? Na vasta extensão do Mar do Norte, onde você esperaria encontrar apenas plataformas de petróleo e navios, há um local inesperado. Um país autoproclamado em uma antiga plataforma de petróleo. Esse lugar intrigante é conhecido como o Principado de Sealand. A história de Sealand começou na década de 1960, com Roy Bates, um ex-major do exército britânico. Bates tomou posse de uma plataforma antiaérea abandonada da Segunda Guerra Mundial, chamada Torre de Rough, situada em águas internacionais ao largo da costa da Inglaterra. Lá, Bates morou com sua família e, em 1975, declarou-a como o Principado Independente de Sealand, auto-intitulando-se Príncipe. Não havia realmente ninguém que o impedisse no início, mas manter sua reivindicação teve desafios ao longo dos anos. Sealand enfrentou problemas legais, tentativas de golpe e até confrontos com a Marinha Britânica.
No entanto, usando brechas legais, a família Bates conseguiu manter sua reivindicação na plataforma. Hoje, Sealand se promove como o menor país do mundo, embora não seja oficialmente reconhecido por nenhum Estado soberano ou organização internacional. A plataforma inclui acomodações residenciais e a família Bates até emitiu passaportes, selos e cunhou suas próprias moedas. Então, o que você acha de Sealand? Roy Bates tomou uma decisão ousada? Conte-nos o que você pensa nos comentários. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Este rancheiro acabou enviando uma mensagem assustadora após fazer uma descoberta inquietante em seu rancho particular. O homem estava realizando sua ronda rotineira pelo perímetro de sua propriedade quando avistou algo aterrorizante: dezenas de javalis selvagens mortos. Ele não conseguia acreditar no que via. Aproximou-se para examinar um deles de perto, mas não encontrou ferimentos nem sinais de tiros, nem qualquer pista sobre como os animais encontraram seu misterioso fim. Parecia simplesmente que os animais caíram mortos do nada. Ele sabia que resolver o mistério seria complicado demais para fazer sozinho, então compartilhou sua experiência na internet e convocou especialistas para tentar entender o que havia acontecido. Mas, quando chegaram ao local, nem mesmo os especialistas conseguiram encontrar uma explicação clara. Alguns sugeriram que os javalis poderiam estar infectados por alguma doença, ou talvez tivessem sucumbido à desidratação e ao calor extremo. No entanto, eles suspeitavam que algo muito mais sinistro poderia estar por trás do destino desses animais. E você, tem alguma teoria? Número 20. O tapete mais antigo do mundo. Quando pensamos em artefatos antigos, imaginamos ferramentas, cerâmicas ou joias. Mas em 1940, pesquisadores encontraram algo inesperado: um tapete que ficou logo conhecido como o mais antigo do mundo. Chamado de Pazyryk, o tapete foi descoberto nas montanhas de Altai, na Sibéria, nas tumbas congeladas do Vale Pazyryk. Datado do século V a.C., o tapete tem mais de 2.500 anos. As condições frias do local garantiram que o tapete, junto com muitos outros artefatos, permanecesse incrivelmente bem preservado ao longo dos milênios. O tapete Pazyryk é notável não apenas por sua idade, mas também pela sua composição detalhada, medindo aproximadamente 1,80 m por 2 metros, com uma rica variedade de cores e designs. Seus padrões incluem figuras geométricas, cavaleiros montados e vários animais em combate, oferecendo uma visão das crenças culturais e do cotidiano do povo de Pazyryk. Quais dessas descobertas te intrigaram mais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Te espero por aqui, até mais!